Salve galera, tudo bem com vocês? Chegamos no último grupo da Copa do Mundo, grupo L, grupo da Inglaterra, cabeça de chave, grupo da Croácia, que foi semifinalista das últimas duas, né? Chegou à final de 2018 e à semifinal de 2022, né? Eliminou o Brasil em 2022 nas quartas de final. A seleção de Gana, né? E a seleção do Panamá, que volta também à Copa do Mundo depois da última classificação e primeira que tinha sido classificação da Copa de 18, né? Então, começando um pouquinho pela Inglaterra, a seleção inglesa ela sai com um pouco de desconfiança do território britânico para disputar essa Copa do Mundo, muito em função da própria convocação que Thomas Tuchel, treinador alemão, fez, deixando algumas estrelas jovens de fora, como Phil Foden, como Cole Palmer, que eram presenças certas na Copa do Mundo. E ele, em prol, segundo ele, de um coletivo mais refinado e de talvez menos individualidades, egoísmos, optou por alguns jogadores como os que ele convocou no lugar de Foden e Palmer, né? Então é uma seleção que ainda é forte, mas que agora trucou, agora vai precisar mostrar, né? Então é um trabalho, já tem algum tempo também, mas é um trabalho que não tem o ciclo completo, né? E o Tuchel é um bom treinador, muito bom treinador, fez grandes trabalhos em grandes ligas como a Liga Europeia, Liga Alemã, pelo Bayern, também pelo Paris Saint-Germain, chegou antes dessa era, Luiz Henrique fez a última Liga dos Campeões pelo PSG. Lá em 2020 foi a primeira final do PSG na história, ainda com o Neymar no time, naquele super agosto lá no meio da pandemia, lembra? 2020. Então essa foi fora os trabalhos que ele fez no Chelsea também, né? Muito, muito bons. E aí o Tuchel acaba que se credencia como um dos maiores treinadores dessa Copa, junto com o Ancelotti, por exemplo, né? A seleção inglesa tem uma base muito forte ali, com o Reece James, com o Declan Rice do Arsenal, né? Com o Harry Kane, que é um dos maiores atacantes do mundo, se não o maior. É uma seleção muito forte, mas que carrega essa estigma de mais de 60 anos esse ano, que conquistou a Copa do Mundo de 66 e não conseguiu nem pódio mais, né? Então, conseguiu no máximo o quarto lugar. Então tem uma questão aí para ela, Inglaterra, tratar consigo mesma, né? E pelo emparcelamento, se a Inglaterra seguir como campeã do grupo e vencer seu jogo de 16 avos, vencer o seu jogo de oitavas de final, e o Brasil fizer o mesmo do seu lado, essas duas seleções se enfrentam nas quartas de final. Que baita quartas de final. Brasil e Inglaterra em quartas de final traz boa lembrança para nós, né? Então, vamos torcer, de repente, que mais uma vez a gente possa enfrentá-los. Mas acho que para esse grupo a Inglaterra pode ter um pouquinho de dificuldade contra a Croácia, mas eu acho que ela se classificaria até em primeiro lugar, né? Falando um pouquinho da Croácia, é uma base também que vem desde a Copa do Mundo de 18 e aos pouquinhos alguns foram se aposentando, outros jogadores estão chegando, mas a sensação que a gente tem é que ela está enfraquecendo um pouquinho, né? O Luka Modric ainda é a principal estrela da companhia com praticamente 40 anos, né? Um jogador que já saiu do Real Madrid, está jogando no Milan, mas na seleção ainda tem algum protagonismo e que talvez não consiga também prover 90 minutos de intensidade, não é um jogador que tem sido nem titular absoluto da seleção da Croácia, fez amistosos preparatórios agora, digamos assim, médios, acabou pegando a Bélgica e perdeu da Bélgica em solo croata, então é uma seleção que perdeu para o Brasil na data FIFA de março, né? Um Brasil que havia perdido da França, fez um jogo até que duro, mas o resultado de 3-1 no final acabou ficando até elástico. Mas eu acho que é uma seleção que talvez pela rivalidade, quem não se lembra da semifinal, Croácia e Inglaterra em 2018, onde na prorrogação a Croácia passou
para a final, e é uma seleção que contra a Inglaterra pode ter alguma competitividade interna para poder vencer e de repente ser a primeira do grupo. E acho que nesse grupo a Croácia tem condição de também avançar, lembrando, né, classificam 2 direto e mais 8 de 12 terceiros. E se a Croácia, por exemplo, vence o Panamá por uma diferença boa de gols, ela já dá um grande salto, né? Então, olhando por esse lado, Inglaterra e Croácia estão num patamar um pouquinho acima de Gana e de Panamá. Seleção de Gana é uma seleção que também se classificou para a Copa de 22, tem uma base muito parecida com a seleção de 22, que acabou caindo na primeira fase. E a única adição de grande talento, de grande expoente nesse sentido, é o Antoine Semenyo, que é um atacante que eu vi jogar em loco pelo Bristol City anos atrás, ali em 2018, 19, 20. E ele se transferiu na época para o Bournemouth, fez grandes campanhas com o Bournemouth, e agora no meio da última temporada se transferiu para o Manchester City, nas mãos de Guardiola, que saiu agora, mas nas mãos de Guardiola teve um grande desenvolvimento nessa temporada, e chegou ali nos títulos da Copa da Inglaterra e da Copa da Liga, né? Uma seleção que não tem mais a Asamoah Gyan, que ficou marcado para a história da seleção de Gana, mas é uma seleção que ainda tem Kudus, jogador do Tottenham, Pantil, Diku. É uma seleção com Thomas Partey, volante, muito bom, hoje jogando na Espanha, no Villarreal, mas jogou muitos anos no Arsenal, no Atlético de Madrid. Então é uma seleção que ela deixa alguns pontos de interrogação do que ela pode fazer contra grandes seleções. Acho que contra o Panamá a Gana consegue se impor e vencer logo na primeira rodada, mas depois o que fazer com Croácia e com Inglaterra? Né? Ou no caso dela com Inglaterra primeiro e com Croácia na última rodada, né? Ela vai tentar vender caro, fazer um pontinho, né? Alguma coisa que a deixe viva para a terceira rodada, tá? Mas eu não vejo a Gana conseguindo algo além da terceira colocação. Pode surpreender? Pode, mas eu acho que Gana vai se classificar para 16 avos de final, já é um grande feito, né? E o Panamá que volta, né? Mas é uma seleção fragilizada do ponto de vista internacional, conseguiu dentro do âmbito com o CACAF se classificar bem. Lembrando que os três países sede já estavam classificados, Estados Unidos, Canadá e México, grandes potências na região, e aí abriram mais 3 vagas para outras seleções. O Panamá conseguiu agarrar a sua. Costa Rica, que é praticamente participante de quase todas as Copas ultimamente, ficou de fora. Honduras também, que tinha participado de Copas aí em 2010, 14, ficou de fora. Então, a Jamaica quase classificou, na última rodada ali perdeu. Panamá foi lá e se classificou. Panamá que tem alguns jogadores jogando, alguns eu digo um número bem baixo, mas por exemplo, tem um zagueiro Ricardo AD que joga na LDU, foi semifinalista da Libertadores ano passado, né? Tem outros jogadores ali bem esparsos jogando em ligas europeias de segunda prateleira, mas é uma seleção que, para fins internacionais, não acho que faça frente. Eu acho que talvez a candidata a perder os 3 jogos, né? No seu grupo, contra o Brasil, fez um amistoso agora, coisa de uma semana, nem isso, e pouco mais de uma semana, né? Foi dia 31 o jogo. E a seleção chegou a empatar, a seleção do Panamá contra o Brasil. O Brasil fez um primeiro tempo bem ruim naquela oportunidade. Chegaram a empatar, o Brasil ficou um pouco acuadinho. Até retomar e no segundo tempo aí construiu a goleada de 6-2. Mas quem olha só o resultado final vai ver, tomou 6, né? Mas é uma seleção, de fato, que não consegue ter consistência defensiva, ofensivamente consegue ter algumas jogadas esparsas, mas não são jogadores tão talentosos que possam gerar algum tipo de perigo para uma Inglaterra, talvez até para uma Croácia, acho difícil. Então assim, o jogo do Panamá é com Gana, para tentar segurar um pontinho ali, levar para casa um ponto,
né? Na Copa de 18, que foi a primeira vez que Panamá se classificou, ela perdeu da Bélgica, acho que, se não me engano, de 3-0. Perdeu de 6-1 da Inglaterra na segunda partida. E depois acabou perdendo também da Tunísia, mas fez um gol. E para ela foi uma vitória aquele gol, né? Vamos ver se ela consegue alguma coisa a mais para essa Copa do Mundo, mas eu não vejo Panamá com condições de avançar de fase nesse sentido, né? É uma participante desse Mundial e vai aprender. É importante aprender também e que isso faça ela evoluir para as próximas Copas e próximos ciclos. Fechou, galera? É isso. Não esqueçam, curtam, compartilhem esse vídeo com todos os seus amigos que gostam de Copa do Mundo. Tá daí, daqui 3 dias nós estamos começando mais uma Copa do Mundo. Para aqueles que gostam, é maravilhoso esse sentimento a dias da estreia, esse gostinho, né? E a gente falou aqui de todos os grupos da Copa. Foi um prazer para mim poder falar com vocês aqui de todos os grupos da Copa, um pouquinho daquilo que eu penso, daquilo que eu enxergo em relação a essas seleções, né? Então, não deixe de seguir aqui no Instagram ou aqui no YouTube, também se inscrever no canal, curtir, compartilhar as lives, compartilhar esses vídeos todos. Tem uma playlist só com esses vídeos dos grupos da Copa, então manda esse link dessa playlist para todo mundo, conta, compartilha, porque é assim que a gente começa a crescer e mais gente pode vir assistir esses conteúdos. Fechou? Galera, obrigado, boa Copa para todo mundo, com moderação, obviamente, mas curtam, se divirtam bastante e torcer para nosso Brasil conquistar mais uma taça, que a geração de agora merece ver o Brasil lá em cima, como a gente viu lá atrás. Fechou? Obrigado mais uma vez por estarem comigo esse tempo todo. Um abraço, valeu!